A seguir, Hora da Notícia. O câncer ginecológico mata cerca de 13 mil mulheres no Brasil. Julho é dedicado à conscientização para esse tipo de câncer. E no estúdio nós vamos conversar no Hora da Notícia de hoje com o médico oncologista Álvaro Machado. O processo de adoção dos animais de grande porte. Aqui em Passo Fundo, a Secretaria do Meio Ambiente tem um serviço específico para isso. Você já parou para pensar enquanto você lê todos os dias? Nós acompanhamos a atividade com os alunos de uma escola estadual. E ainda na dica de aplicativo de hoje, nós vamos mostrar uma opção para quem quer gerenciar a sua rotina e também facilitar a organização pessoal. Hoje é quarta, 18 de julho, é Hora da Notícia. Olha, adotar um animal nunca é um processo simples. A fase de adaptação sempre demanda muito cuidado, porque é comum que o bichinho já tenha sido abandonado ou passado por maus tratos. Agora, se já é complexo adotar um gato ou um cachorro, imagine um animal de grande porte. A boa notícia é que existem pessoas dispostas a encarar desafios como esse. Duas dessas histórias a gente conta agora. Os caminhos da Morgana e da Oliveira se cruzaram há pouco mais de um ano. A égua foi internada no Hospital Veterinário da UPF em maio de 2017, com um quadro sério de laminite crônica, uma doença que atinge os cascos desses animais. E aí veio o diagnóstico. O caso era complicado e sem chance de cura. Como a Morgana é estagiária do setor de grandes animais do hospital, cuidou da Oliveira desde o começo. E a ligação foi tão grande que resolveu adotar o animal. Antes de vir para cá, a égua Oliveira era usada em rodeios por laçadores. Mas agora aqui, ela tem um lugar que é só dela, onde ela pode descansar e também se tratar da laminite, uma doença que não tem cura. E quem vê uma relação assim, só entende quem já teve uma amizade parecida com essa. A gente construiu um vínculo de amizade, porque ela é muito carinhosa, muito querida, então eu fui me apegando muito nela e ela também foi se apegando em mim, porque eu chegava na baia dela e ela sempre vinha, ela deitava no meu colo, e isso eu não via em nenhum outro cavalo. Por mais que eu tivesse contato com tantos lá, eu não via nada parecido com o que eu sentia por ela. E a gente tinha uma ligação muito forte, então acabou que a gente se apegou muito. Mas essa conexão com os cavalos não é exclusiva da Morgana. A família do Afonso criou equinos de raça por quase 30 anos e depois que deixou do ofício, resolveu cuidar de cavalos adotados, que foram abandonados ou vítimas de maus tratos. Aqui eles têm um ambiente natural, eles passam o tempo deles todo livre, né, a campo, com mata para se proteger das intempéries de sol, chuva, frio. Eles colocaram, dá para te dizer, em média 130, 140, 150 quilos de massa corporal, né? Eles desenvolveram bastante, até porque eles estavam em ambientes que não eram adequados, eles trabalhavam puxando carroças o dia inteiro, eles trabalhavam, em vez de estar se alimentando, eles tinham que ser o sustento de umas outras famílias que, independente da maneira como tratavam eles, não tinham condições de tratá-los também. Dos 6 cavalos que ele tem hoje na fazenda, 5 foram adotados. Tudo foi feito através da Secretaria de Meio Ambiente do município, que tem um serviço público específico para isso. Quando o animal ele está colocado em situação de vulnerabilidade, correndo algum risco, esse animal é apreendido, deixado alguém como fiel depositário temporariamente e aí disponível para adoção. E além de oferecer um lar temporário, os adotantes também são responsáveis por cuidar do animal até o resto de suas vidas. As pessoas que elas têm interesse em adotar um animal, né, normalmente para lazer ou para terem algum local, normalmente área rural, né? Ela pode entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, os técnicos da Secretaria vão até o local, visualizam se o local ele está apto a receber esse animal e é feito o termo de responsabilidade, né? A pessoa fica responsável por esse animal até o final dos dias dele. A gente tem espaço para mais alguns animais e dentro da nossa capacidade, que a gente sempre conversa, também não posso virar um depósito de animais, né? A gente adota animais, pelo menos que conseguem pastar
sozinhos, que se alimentam sozinhos, né? A gente tem espaço e o meu contato está lá na Secretaria do Meio Ambiente com o pessoal, e quando aparecer alguma nova oportunidade eles entram em contato. No caso do Afonso, seus cavalos se desenvolveram depois da adoção. Agora eles circulam livres pelo pasto, uma liberdade que também encontrou a Oliveira. Se antes ela sofria com as dores da doença, hoje recebe carinho e cuidado em sua nova casa. Mais de 13 mil mulheres morrem por ano no Brasil por causa do câncer ginecológico, que inclui o câncer de endométrio, de ovário, colo de útero, câncer vaginal e de vulva. Bom, julho é o mês de conscientização para essas doenças. E para falar mais sobre este assunto, nós convidamos aqui para participar do Hora da Notícia o médico oncologista Álvaro Machado. Seja muito bem-vindo, doutor. Thaís, é um prazer. Ao PFTV. Olha, de todos esses tipos que eu acabei de citar, qual é ou quais são os que mais preocupam os médicos e os gestores públicos de saúde? O câncer do colo do útero e o câncer de ovário são os principais disparados. Câncer de vulva, de vagina e endométrio são menos comuns. O importante do colo do útero, que é o mais importante de todos, não é? É a causa principal, que é o HPV, o papilomavírus, que também é causa do câncer de vulva e de vagina. Ou seja, doutor, se combater o HPV, se reduz em muito o número de pessoas de mulheres com câncer de colo de útero. Sim, muito. O seu HPV deve ser um objetivo de política pública, não é? Nós temos disponível a vacinação contra o HPV na rede pública de SUS, né? Uma vacina que é de graça para a população, mas infelizmente, mesmo com campanhas que foram mais intensas o ano passado, o nível de vacinação dos adolescentes, que é o público-alvo, está muito abaixo do desejado. Talvez por uma questão de preconceito cultural, de desinformação mesmo que com muita notícia, muita informação circulando também sobre esse assunto, não é, doutor? Existem campanhas de falsos alertas sobre malefícios, não é, das vacinações. Existe uma comprovação científica abundante no mundo todo da eficácia e da segurança das vacinas. A Austrália, com relação especificamente à vacinação contra o HPV, em 10 anos reduziu em 50% a incidência do câncer do colo do útero com a vacinação de toda a população adolescente e jovem. Não é? A indicação maior é entre 9 e 13 e 14 anos. Tanto homens quanto mulheres, meninos e meninas, não é? Então, isso é um objetivo muito importante para a gente ter futuramente o desaparecimento desse tipo de doença, ou quase desaparecimento, não é? Outra coisa muito importante é o exame ginecológico, todos os anos com o preventivo, que é chamado o Papa Nicolau, ou citopatológico do colo do útero. Esse exame é capaz de detectar alterações muito iniciais, pré-malignas, que são tratadas e são acompanhadas de forma adequada, evitando o aparecimento do câncer ou mesmo evitando que o câncer chegue a um estágio que tenha menos chances de cura. Bom, doutor, prevenção é sempre o melhor remédio. Você nos falou ali da vacina e também da consulta e do exame proposto. Agora, que outras situações as mulheres precisam estar atentas em seu comportamento para tentar evitar qualquer um desse tipo de câncer? Bom, o câncer do endométrio, o câncer de ovário, ele tem algumas relações, por exemplo, com obesidade, sedentarismo, hipertensão, não é? São coisas importantes. História familiar no câncer de ovário também é muito frequente. Existe uma relação do câncer de ovário com o câncer de mama, que é importante as mulheres saberem, não é? E uma outra importância é que as mulheres, mesmo que já tenham retirado o útero ou que já pararam de menstruar, elas devem manter os seus exames ginecológicos regulares, não é? Sangramentos fora do período menstrual ou após a menopausa, dor no ato sexual ou sangramento no ato sexual são sinais de alerta. Pode não ser o câncer, mas deve ser consultado o seu ginecologista. Doutora, a endometriose atinge milhares de mulheres. Ela tem uma relação direta com o câncer? Não. Endometriose e câncer, eles não têm relação.
não é? A endometriose realmente é uma doença que é muito frequente, não é? Ou está crescente, o tratamento é um tratamento difícil, mas ela não tem relação com o câncer. Bom, doutora, obrigada pelas informações. A gente está aqui cumprindo o nosso papel e fazendo parte desse movimento que acontece no mês de julho. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Bom trabalho. Obrigada. Bom, os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral em outubro já podem se cadastrar para votar em trânsito. Bom, para isso é preciso fazer a habilitação no cartório eleitoral e indicar o local em que estará na data da eleição. Só pode votar em trânsito quem estiver com a situação regularizada no cadastro eleitoral. O prazo para a habilitação vai até 23 de agosto. A Justiça Eleitoral vai divulgar os locais onde haverá voto em trânsito. Ler é uma prática do dia a dia e que deve ser cultivada por todos. Depois do intervalo, a gente vai mostrar uma atividade realizada na UPF que incentiva crianças a terem esse hábito. Mais uma vez, o leilão da unidade da SESA de Passo Fundo não teve interessados. E o motivo não é só o valor, cujo lance inicial pode chegar a 23 milhões de reais. É que um grupo de famílias reivindica a reintegração de posse de parte dessa área. Bom, por conta disso, um mandado de segurança impede a venda da unidade da SESA até que esse imbróglio jurídico seja resolvido. Mesmo assim, a SESA garante que vai realizar o próximo leilão no dia 31 de julho, às 10h30 da manhã. Será que nossos dados estão protegidos na rede? Foi sancionada pela Presidência da República a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor em 2020. Esse é o tema do Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem à noite e tem reprise hoje e também na sexta-feira. Dá só uma olhada. Não temos proteção dos nossos dados, né? A gente tem uma quantidade muito grande de dados produzidos sobre nós mesmos, o tempo inteiro, por nós mesmos, mesmo sem a gente saber. E até então não havia uma regra, um regramento de proteção desses dados. Então eles poderiam ser colhidos pelas empresas de tecnologia e utilizados de alguma forma. Vivemos hoje uma sociedade no qual o sociólogo espanhol Manuel Castells definiu como sociedade em rede, né? E essa sociedade em rede, em certa medida, também possibilitou a constituição de uma nova economia, né? Que é a economia digital, baseada basicamente no controle de informações pessoais, né? E, consequentemente, os bancos de dados se tornaram uma verdadeira mercadoria. Hoje o cidadão não tem proteção alguma, né? O consumidor especialmente, né? Essa lei, ela vem em boa hora, né? Nós sabemos que na Europa já há 15 anos já se discutem sistemas de proteção de dados pessoais do cidadão, sobretudo do consumidor. E no Brasil até hoje nós não tínhamos essa legislação. Tempo seco e temperaturas que podem passar dos 25 graus é a previsão para os próximos dias aqui na região. A quinta-feira será de sol com temperatura em elevação, mínima 13 e máxima 25 graus. O tempo muda na sexta-feira quando a instabilidade chega na região. Há previsão de chuva, mínima 9 e máxima 24 graus. Você já parou para pensar em quanto você lê todos os dias? E olha, eu não estou falando apenas de livros. Na verdade, tudo é leitura. E um projeto do Mundo da Leitura aqui da UPF ajuda os estudantes nessa compreensão. Nós acompanhamos a atividade com os alunos da Escola Estadual Maria Dolores Freitas Barros, do bairro Santa Marta. Da porta para dentro se multiplicam as possibilidades. Por aqui, ler vai além do livro escrito. A leitura é do mundo.
Em mais uma edição do projeto Práticas Leitoras, os alunos do 2º e 3º ano da Escola Estadual Maria Dolores Freitas de Barros falaram de intolerância, um discurso de ódio que está instaurado nas redes sociais. É a sociedade se manifestando em mais uma ferramenta de comunicação entre as pessoas. É um assunto bem da atualidade, né, que acontece diariamente, tanto com nós quanto com os artistas. O mundo de hoje em dia, o que a gente vê aqui não está lá no lado de fora, né? Ter isso daqui é muito importante para nossas vidas. A leitura é sempre uma ação. Ela ajuda a abrir a cabeça para outras realidades e aprender a se colocar no lugar do outro. É para isso que existem as práticas leitoras. Aqui, tanto o aluno quanto o professor são ativos nesse processo. Eles leem vídeos, imagens e obras de arte. A interpretação é sempre construída em conjunto. Eles saem, né, daquela rotina do ambiente escolar e propicia a oportunidade deles também conhecerem, né, novos horizontes, né, para eles. Até hoje, uma das turmas é o 3º ano, para eles é bem importante, né? De repente, até um instalar assim para eles, né, o que eu quero fazer daqui para frente, né? A gente fala muito sobre discurso de ódio e eles estão o tempo inteiro conectados nas redes sociais, então é uma coisa que faz parte do cotidiano deles e eles podem refletir melhor sobre isso. Estando aqui no centro de referência, os alunos experimentam o texto nos seus mais diversos suportes. Eles são incentivados a observarem todos os materiais que aqui estão disponíveis e, ao mesmo tempo, com a orientação dos monitores, eles conseguem interpretar cada palavra, cada imagem, os sons que aqui dentro são colocados à disposição no momento da prática. São novas perspectivas para os alunos e, principalmente, para os professores. A gente aprende, né, através do ensino também, e aprende muito com eles, e nós aprendemos aqui com esse meio aqui do mundo da leitura, muito importante para nós e na vida também dos alunos. Então, o professor, estando aqui na prática, ele experimenta uma metodologia diferenciada de acesso ao texto, à narrativa, ao poema, né, à música, enfim, aos multimeios. Vamos pensar assim, tudo hoje o que a tecnologia oferece para que a leitura se torne de fato um hábito entre as pessoas, o mundo da leitura, no momento da prática, aciona todas essas possibilidades. Qualquer escola pode participar dessa atividade que você acabou de ver na reportagem. Quem tiver interesse é só ligar para o Mundo da Leitura. O telefone é o 3316 8148. Você tem sentido que o volume de tarefas do seu dia a dia está aumentando e muitas vezes você perde o controle, não consegue fazer tudo? Olha, você não está sozinho. Uma alternativa é recorrer a aplicativos que ajudam no gerenciamento da rotina e facilitam a organização. Hoje tem mais uma dica de aplicativo aqui no Hora da Notícia. Olá, a próxima ferramenta, o próximo aplicativo é um aplicativo de gerenciamento de projetos em equipes, né? Então ele faz aquilo que geralmente as pessoas fazem para organizar seus projetos, atividades a serem feitas, fazendo e realizadas no aplicativo. E a vantagem disso é que eu posso compartilhar um projeto com outras pessoas que fazem parte dele e atribuir a cada uma das pessoas algumas atividades específicas. Então, se eu tenho algumas atividades, a hora que eu finalizo, eu arrasto essa atividade para a coluna feito e todo mundo fica sabendo disso. Além do que, eu posso usar o Trello como um agregador de informações sobre determinado projeto, anexando documentos, definindo datas, responsabilidades e todo o resto. É muito legal e ajuda muito projetos na área de pesquisa, na área de profissional, de uma forma geral, artístico, não importa. Qualquer projeto que tenha atividades e demandem organização, o Trello é uma boa pedida. E amanhã tem mais uma dica de aplicativo bastante útil para o seu dia a dia. Essas foram as informações de hoje. E você já curtiu a página da UPF TV no Facebook? Nos acompanhe também por lá, assim você fica por dentro de todo o nosso conteúdo.
A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.